Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 ao 33. Vamos já lendo e já comentando sobre eles. 25 diz assim, versículo 25 do capítulo 8 de Lucas. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser discípulos. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, a cada passo um aprendizado, caminhando com Jesus. E Jesus agora estava explicando para eles o que era ser discípulo. E eu acredito que nesse vídeo o Senhor quer nos explicar o que é ser discípulo. Quem quiser ser discípulo, ninguém é obrigado a ser discípulo. Jesus não colocou eles assim, não os confrontou, dizendo, olha, já que eu chamei vocês pelo nome, porque Jesus chamou cada um pelo nome. Chamou André, chamou Mateus, foi pelo nome, ele sabia o nome de cada um. Mas Jesus, ele não falou assim, ó, já que eu chamei vocês pelo nome, já que eu os alcancei, então agora vocês são obrigados a ser meu discípulo. Não, ele deixou em aberto. Ele disse, quem quiser, mas se quiser, eu vou explicar como que é. Eu vou colocar aqui os meus termos. Quem quiser ser discípulo não é obrigado. Mas também vamos entender que discípulo não é só um admirador, porque uma grande multidão seguia Jesus. Ainda hoje, uma grande multidão segue Jesus. Mas tem aqueles que são os verdadeiros discípulos. O admirador, aquele que faz parte da grande multidão, ele é só admirador. Ele admira Jesus, ele admira os milagres de Jesus, ele admira tudo que Jesus faz. Mas ele admira e volta para a sua vida normal, do jeito que ele quer. Mas o discípulo, ele não só admira, ele entende o que Jesus faz, ele entende a profundidade de cada milagre, porque quando Jesus cura, quando Jesus opera um milagre, não é só para a pessoa ficar curada fisicamente, não é para fazer um exibicionismo de que ele é o Filho de Deus. Mas quando Jesus cura, quando Jesus liberta, quando Jesus faz qualquer coisa, ele está anunciando o reino de Deus, ele está chamando para salvação, ele está chamando para sair do charco de lodo, para sair das trevas, para vir para a luz. Jesus não cura, Jesus não faz milagre só por fazer, mas a cura, o milagre tem algo muito maior. Versículo 26. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier, 27, aliás, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele. O Senhor está dizendo assim, olha, eu estou dizendo que não vai ser fácil me seguir, ser meu discípulo. Então, pensa bem, não venha por empolgação, só porque achou bonito, só porque achou naquele momento, achou legal, não. Caminhar comigo é uma caminhada difícil. O que Jesus pode prometer, e ele promete, é que vai valer a pena. É que lá na frente, é que lá na vida eterna, você vai descansar, ainda que não descanse aqui.
só o alicerce, ele diz assim, ó, quem é aquele, a parábola, quem é aquele que vai fazer uma obra que não calcula primeiro? Quando a gente vai fazer alguma obra, o pedreiro ele fala quantos metros de piso, quanto saco de cimento, quanto tempo mais ou menos vai demorar, então é tudo calculado. E Jesus fala assim, que se você vai começar, então tenha certeza que você quer ir até o fim, não confiando nas suas forças, não confiando nas suas possibilidades. Porque só fazer o alicerce de uma casa, essa casa não vai ser moradia para ninguém, porque ninguém mora no alicerce. Tem que ter parede, tem que ter teto, tem que ter porta, tem que ter janela, tem que ter a rede de esgoto, eletricidade, a casa tem que ser completa. E se é para você ser discípulo de Jesus, você precisa ser completo. Senão, volto a dizer, vai ser só admirador. Não adianta você falar assim, mas eu sou cristão. Não adianta ser só figueira. A figueira tem que dar fruto. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou porque ela era figueira, mas ela só tinha folhas. E tem muitos que estão dessa maneira. São figueiras, são. É crente? É cristão, é. Mas só tem folha. Não dá fruto, não alimenta ninguém, não faz diferença na vida de ninguém. Vive só para si. E Jesus está dizendo que se for para seguir ele, tem que ser diferente. 30, versículo 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Começar a servir a Cristo, começar a ser discípulo, e agora eu estou te convidando para sair do status de admirador, do status de multidão e vir para o status de discípulo. É aquele que busca crescer, é aquele que busca conhecer o seu mestre, porque para seguir o seu mestre tem que conhecê-lo. Os militares, aliás, o rei, se ele vai para uma guerra, não é ele que vai para uma guerra, são os militares. Então, quem ele consulta? Ele consulta os militares, que são os militares que entendem de guerra, de tática de guerra. E ele calcula. Assim como se calcula para construir uma casa, se calcula para ir para uma guerra. Ele calcula e os militares dão um retorno para ele, ó, vai dar, não vai dar, vamos pedir paz, porque nós não temos arma suficiente, nós não temos pessoal suficiente. E é assim que o Senhor te chama. Calcula. Ele não está dizendo que você tem que ter tudo. Ele está dizendo, calcula se você quer. Porque é aquilo que você precisar para ser discípulo de Jesus. Não se preocupe, porque Ele tem para te dar. Não se acomode nesse negócio de falar assim, eu até queria, mas eu não consigo. A gente não consegue mesmo. Em nós mesmos, nós não temos nada. Versículo 33 e último diz assim, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o discípulo. E aqui é o fechamento. Então, para ser discípulo de Jesus, você não pode ir com a sua bagagem. Se não renunciar tudo, não é discípulo. É apenas mais um na multidão. E esse tudo é com letra maiúscula. Várias pessoas procuram um jeito de seguir Jesus que seja bastante confortável. A gente vê assim, cada dia mais grupos de pessoas que entendem que Jesus é o caminho, sabe que Jesus é o caminho, sabe que ele é o único caminho para o céu. Então, o que elas fizeram? Elas acharam muito duro ser discípulo de Jesus, nos termos de Jesus. Então, elas mudaram os termos para os termos delas. E pior, são pessoas que se fazem líderes
e trazem pessoas para esse mesmo contexto do evangelho que se adapta ao modo delas de ser. O evangelho, ele não se adapta ao nosso modo de ser. Nós é que temos que nos adaptar ao evangelho. A gente vê assim um grupo cada vez maior de pessoas que mudam as interpretações bíblicas para ficar bastante confortável para elas, de servir a Cristo, continuando a ser como elas são. Eu acredito que no fundo essas pessoas sabem que elas estão erradas. Que quando elas estão sozinhas, elas e Cristo, a sua consciência, o seu entendimento que ela tem, ela sabe que ela está errada. Repito mais uma vez, o evangelho não vai se adaptar a você. É você que tem que se adaptar a Cristo, ao evangelho, aos termos. Os termos são de Deus, os termos são de Jesus. É Ele que vai te dar as condições. Então, toda aquela bagagem que a gente tem, ela precisa ser deixada para que o Senhor nos dê uma nova roupagem, para que o Senhor nos dê a direção, para que o Senhor nos dê condições. Porque se a gente for pensar bem, a gente vai falar assim, não, mas se eu calcular bem, eu não vou conseguir construir obra nenhuma. Eu não vou conseguir ir para guerra nenhuma. Eu não vou conseguir ser discípulo. É verdade, você não vai conseguir. Mas Jesus só está te chamando para dizer assim, você está disposto a deixar? Só esteja disposto a deixar. Ah, mas eu não consigo deixar essa vida, eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo deixar essa direção de vida que eu tomei. O Senhor não está perguntando isso, Ele está perguntando, você está disposto a deixar? Porque se você estiver disposto a deixar, Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a te despir, a tirar essa bagagem que você não consegue. É tão pesada que você nem consegue tirar. Mas quando você fala assim, eu não quero mais essa bagagem. Eu não quero mais esse evangelho que se adapte, que eu queira que ele se adapte a mim. Aí Jesus vem e tira. Ele vem e tira. Então, se você está nessa condição de vivendo um pseudo-evangelho, que você pensa que ele se adaptou a você, ele não se adaptou a você. Ele não se adaptou a você. Ele continua igualzinho. Na sua cabeça. Não sei se você foi ensinado ou você é o ensinador que ensinou essa adaptação. Ele não existe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te faça refletir nesta palavra. E que tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.